A bola não para você que acompanha através do meu canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa aí. Nosso assunto é Palmeiras. Nós vamos perceber que o nosso convidado, Pedro Horta, conselheiro palmeirense, já com a camisa do Alviverde, com a bandeira atrás. Vamos falar do Palmeiras, que estreou no Campeonato Paulista com vitória, né? Tem aí o Noroeste, mas claro, o assunto não é só futebol, mas os últimos momentos aí que vem vivendo o Palmeiras, os bastidores. Tem eleição para Conselho Deliberativo em fevereiro, agora dia 15 de fevereiro tem eleição para presidente do Conselho do CD, para vice, e em março tem para o COF, Conselho de Orientação e Fiscalização. E a gente está percebendo aí, né, principalmente depois da apresentação do patrocínio, primeiro não, já na posse da presidente Leila Pereira, o convite não foi para todo mundo. Então a presidente do clube tomou posse e já não foi todo mundo convidado. Mesmo que ele não tenham votado nela, né? Eu acho que a liturgia do cargo faria com que pudesse convidar todo mundo. E no evento do patrocínio também, o pessoal da oposição, povo, eu fiz até um vídeo, né, barrados no baile, com a música do Eduardo Duzec, inclusive, né, que beleza. Tá aqui nosso Pedro Horta. Pedro Horta, eu espero que você esteja bem aí, feliz 2025, ainda dá tempo pra gente poder falar, tem muita coisa para acontecer no ano inteiro. Queria que você falasse esses movimentos aí, Horta, achei que poderia ser um 2025 mais tranquilo, mas pelo jeito não será, hein, Horta? Um abraço para você. Um excelente 2025, muito sucesso aí, o teu canal cada vez mais informando, um espaço democrático, né, que você abre para todas as vertentes e opiniões. 2025 eu achei que começaria um pouco mais terno, né, até pelo espírito natalino que você, nos começos dos dias, não esquece, mas ao acirramento, à eleição, né, e vez mais aí a gente está vendo essas questões aí de a falta de isonomia para o exercício dos nossos mandatos, mas a gente continua, porque na verdade a gente não é oposição ao Palmeiras, a gente é oposição a atos de gestão que não se coadunam na nossa ótica, no clube social, por exemplo, e no mundo do futebol as críticas são sempre agregativas. Veja só que você falou do evento do patrocínio da Sporting Betting, tudo isso surge quando nós pedimos uma cópia do contrato. O presidente veio pela mídia, falou, olha, lá atrás, em julho de 23, julho de 22, não, de 23, olha, vou abrir o patrocínio, vou escutar todos, vou até pedir ajuda do Conselho Deliberativo, para no final do ano de 24 a gente ter um bom patrocinador. Nós achamos ótimo, soubemos pela imprensa, fizemos uma carta de conselheiros, de alguns conselheiros, para a presidente no ambiente clube. Para nossa surpresa, em vez de falar, olha, no momento oportuno chama, agradeço, ou não precisa responder, que é praxe também não ter respostas aí do que não interessa, seja no Conselho Deliberativo e na Executiva, a gente passaria como um gesto de contribuição ao clube. Mas não foi assim que foi entendido, acabamos sendo retalhados por pedir essa cópia, em convites de clube, nas questões dos jogos, nem que eu queira comprar, porque eu tenho meu Avante sócio do clube, eu tenho que fazer na primeira compra, não posso esperar a venda geral, que pode ocorrer no local destinado aos conselheiros, eu não consegui comprar. Então, estamos alijados de estar naquele espaço democrático, de debates com os conselheiros, de estar fazendo a nossa fiscalização do clube, né? Inclusive da concessão, porque a função fiscalizatória do conselho está ali, por isso que tem uma métrica também de você ter um ingresso para cada jogo, né? Não é plausível o conselheiro não poder ter o acesso. Mas, tirando tudo isso, isso ensejou a questão de uma subida de régua no patrocínio, com patrocínio com metas, moderno, com patrocínio com alterações contratuais de acordo com a economia, com os índices inflacionários. Então, todo esse trabalho da oposição, que às vezes parece isso, eles foram pedir a cópia do contrato, sofreram uma retaliação. E veja, o próprio jornalista que ela escolheu, ao invés de demonstrar para o conselheiro a cópia do contrato, muito antes de conseguirmos, o próprio jornalista que obteve com exclusiva, que, aliás, isso é um assinte ao conselho, né? O conselho pede, você fala não dou para o conselho, escolha um jornalista para dar, que é o próprio Danilo Lavieri, que continuou tendo uma posição independente, está na lista dos barrados no baile, o Eduardo Duzec. Você vê, ele fez alguma crítica em determinado minuto, porque é um cara consciencioso, e fez isso. O que me alarma um pouco, sabe? Não querendo
invadia o mundo da imprensa, é que a imprensa fez o nome, e faz o nome do futebol paulista, fez o nome do Palmeiras em várias fases, sempre ajudou o clube, sempre teve portas abertas, seja qual fosse a gestão, qual crítica que fizer, já tivemos gestões super criticadas, mas nunca teve esse barramento. E jornalistas escolhidos a dedo, que chega uma hora, o jornalista ele tem um compromisso com a profissão, ele não é assalariado do Palmeiras. Mas chega um determinado minuto que daqui a pouco não vai ter mais jornalismo, porque uma determinada crítica virá e não terá. Mas muito mais do que não ser convidado para camarote, que eu nunca, aliás, eu não conheço, acho que nem no City Tour mostra, né, o camarote da presidente, que eu nunca fui. Também não faz falta. Na verdade, veja só no último recorte, a gente podia ter contribuído muito mais na questão do patrocínio, com outro olhar, ajudar inclusive a ficar leve numa pressão maior de subida de régua, a diretoria executiva ela não fica exposta. Olha, eu não estou falando não para vocês como diretor executivo, tem um conselho, o conselho pede que suba a régua, podia ter sido trabalhado com muita antecedência, mas tudo bem. Mas muito pior é num evento desse, e também, lógico, não seríamos convidados, nem tínhamos essa expectativa, que era pautado para falar de um novo ciclo, um novo patrocinador, inclusive com contratos diferentes, com reajustes, com metas, é uma subida de régua no Palmeiras de tipo de contrato de patrocínio, se perdeu falando de um ex-atleta do clube. Aquele não era o dia. Então o patrocinador já começa onde o assunto era ser pautado e ele ser a pauta exclusiva do Palmeiras naquele dia, dessa semana, a pauta principal e em segundo plano, terceiro plano, ficou o patrocinador fazendo o evento, ficou um ex-jogador do clube. E não só isso, né, Horta? Assim, foi um anúncio de patrocínio, mas com a despedida do patrocínio, que é das empresas, né? Assim, o tempo maior foi de despedida do que de recepcionar um novo parceiro, né? Acho que isso também ficou latente nessa apresentação do patrocínio, né? E depois questão de... Aí foi entrar para o mundo do futebol, que não era dia mesmo, né? Não era dia mesmo. Isso aqui nem você ir no velório de um parente de um sócio, você ficar perguntando da empresa no velório, por mais urgente que fosse, né? Do velório de um parente do teu sócio. Você fica quieto, o dia seguinte, 3 dias, 4 dias, você vai comentar outro tipo de assunto. Não era o dia de se fazer isso. E muito mais do que a questão do patrocínio, se falou muito do bem, está encerrando um ciclo, a gente sabe a característica de cada um se expressar, não faria desse jeito, respeito, mas adentrou a conversa para o mundo do futebol e adentrou a falar, olha, perguntaram aí dessa excursão aí à Flórida do São Paulo, do Cruzeiro, aquela coisa toda, né? Ela foi falado, olha, esse convite para dirigente viajar de graça, fazer passeio. Esqueceu que o Palmeiras começou uma certa fase de prosperidade depois de uma Florida Cup com o Maurício Gagliotti, era nosso colega de conselho hoje, era o presidente da época, né? Eu sei que ele não foi passear, né? Mas voltou, até ganhou esse Florida Cup. Muita gozação, Copica, mas todo mundo tá indo, né? Na Flórida. Não sei, não seria ruim, não. O Casares até que foi muito elegante na resposta, né? Foi comemorar o tri do Mundial, é uma coisa que o meu departamento de futebol pensa, é uma economia interna de outro clube, você não tem nem que comentar, pode comentar, não publicamente, mas não se perdeu de um dia que poderia ter sido muito melhor para o patrocinador, né? A gente tem patrocinador chegando, você tem que estar cortejando, ambientando, né? Você vai ter todo o tempo do mundo nessa relação contratual para falar da era Crefisa, como foram os jogadores que entraram, que saíram, contar a história do clube. Aquele não era o dia, aquele era o dia de ambientá-lo e apresentá-lo, ele falar dele para todos, né? Estava chegando. Mas tudo bem, isso é questão de interpretação de como faz, como usa, né? O mais lamentável é que, além de tudo isso, ainda tivemos de novo um cerceamento de credenciamento de jornalistas que tradicionalmente cobrem o Palmeiras, e não é que eles cobrem de uma maneira imparcial. Eu sou um jornalista que só fala com a oposição. Eu sou um jornalista que não gosto da pessoa física X da diretoria, então vou bater na diretoria. Não, jornalistas que estão há anos, você mesmo é um dos setoristas mais antigos do Palmeiras e que fala de Palmeiras, e que conhece profundamente várias gestões. Aliás,
esse convívio, além da entrevista, você seria a peça-chave. Você é uma peça-chave para qualquer presidente de Palmeiras, porque o cara que entra, lógico que você tem aquela liturgia da entrevista coletiva, mas você acaba, e vocês prestam muito esse serviço de ajuda a um dirigente, de contar as histórias, contar os fatos na borda do campo, aquele papo off, até para o cara não errar. O Palmeiras continuar, quem é setorista, sendo boas notícias, não sendo só notícias ruins. Porque torcendo ou não, e o jornalista é imparcial, quando ele é setorista, como é o teu caso, torcendo ou não para o clube, ele pega uma paixão pelo dia a dia do trabalho, fica um local de trabalho dele, né, sem ele ser vinculado. Então ele quer que todo mundo se dê bem, acaba conhecendo as pessoas, você não quer ver um cara triste, você acaba... A relação humanística da carreira de jornalismo é muito positivo, né? Tá perdendo grandes setoristas com essa história do clube, onde tiveram erros, quais foram as críticas, para você sair de uma régua até maior. É uma perda, né? Mas é questão de visão, né? E infelizmente isso vem, né? No meu caso, Danilo Lavieri foi agora, né? No meu caso, desde o ano passado, a partir do momento que comecei a ouvir a oposição, que teve um motivo, né? A partir do momento daquela entrevista de outubro de 2023, desastrosa, que gerou revolta, né? E fez o movimento da oposição se tornar mais aglutinador, no sentido de buscar uma alternativa aí de poder, e aí outros posicionamentos, aí eu fui entrevistando, aí na metade de julho na metade do ano de 2024, lá para julho, quando teve a apresentação dos novos reforços, né, da janela de julho, aí teve a retaliação e também no patrocínio também aconteceu a mesma coisa. Agora não foi convidado, mas vida que segue, o mundo gira, ninguém é eterno e o tempo é o senhor da razão. Muita calma nessa hora. Sabe, né? Fred, me permita esse recorte, que ele é bem interessante. Sim. O primeiro debate de conselheiros de duas frentes de pensamento de um clube, situação-oposição, isso é vanguarda no Brasil, nunca tinha ouvido falar, posso estar errado, fui eu com o Guilherme Mendes, que é assessor da presidência. Sim. Outro dia foi uma entrevista muito boa, muito densa, pode concordar, discordar de algumas coisas, mas muito bem colocado, muito fino, do Goevedo, que é conselheiro e da situação. Então você abre o espaço. Eu já vi você várias vezes, eu te acompanho também, a gente acompanha direto o canal, já vi você fazer vários convites para o vice-presidente do clube, que é diretor de futebol estatutário, que é o Paulo Bozzi. Então, são coisas que a gente percebe, né? E poderia estar ampliando, né? E o debate você faz com muita elegância, né? Inclusive, você nunca foi um mediador que apimenta ou põe casca de banana. Pelo contrário, você vem muito de peito aberto, deixa o coração aberto para todos falarem e você quer ouvir todos. É que, na verdade, você convida lá, não vem, a gente acaba vindo. Ainda bem. Hortai, vocês, a oposição, vocês vão pedir, ou pelo menos vão esperar a reunião do COF, para ter mais detalhes do patrocínio, tanto do Sporting Bet, como também da Seal Fios de cabos elétricos? Vocês vão pedir, vocês vão esperar? Qual o posicionamento vocês têm atualmente? Até porque muitas decisões que estão acontecendo no clube, vocês não estão tendo acessos a documentos, né, e vide, que você já citou no início da entrevista, que causou até uma retaliação sobre o benefício de ingresso que é colocado a todos os conselheiros. Mas como vai ser o posicionamento com esses dois novos patrocínios? São novidades aí em relação a contratos no Palmeiras. Eu acho que a gente tem que ter realmente, não ficar só, nós temos o dever e a obrigação de não ficar só na notícia, constatar a notícia em loco, porque enquanto membro do Conselho Deliberativo eu represento os sócios, que é o primeiro poder do clube quando é a Assembleia Geral, quando vota. O terceiro poder do clube é o Conselho Deliberativo. Então a gente pede através dos nossos representantes cofistas e vão pedir as cópias. Acho que a gente tem que ter, é salutar, é saudável, porque às vezes nem tudo é para falar, olha, o que está vendo, o que está acontecendo. Às vezes você dá uma dica até positiva ao patrocinador que o encanta. Então o conselho nosso, nesse grupo que é tido como oposição, mas não é um grupo que se opõe a algumas coisas de gestão, também o que está certo, jamais a gente vai votar contra. Só para falar, ai governo, eu sou contra. Não tem isso. Coisa positiva, a gente vota positivamente. Tivemos grandes avanços nesse mandato. Antigamente você rejeitava ou aprovava o orçamento. Hoje tem aprovação com ressalvas. Por quê? Porque quando você rejeita, parece que todo o trabalho feito, inclusive por outros colegas que estão nessa missão dentro do clube de conselho,
Eles fizeram tudo errado e não é. Às vezes você dá um alerta com ressalva, olha, tá perfeito, mas eu tenho essa ressalva aqui que soma e agrega para o clube. Então isso não é ser oposição, isso é ser agregativo, né? Não apostar no quanto pior, melhor, né? Jamais. E o valor do contrato, né, que foi anunciado 170 milhões, sempre é com bônus, né? O valor real, 100 milhões do Sporting Bet. Você achou um bom contrato por tudo que se esperava e pelo anúncio ter sido feito somente agora, já na virada do ano, assim, você achou um bom contrato? Você achou que o Palmeiras poderia, por tudo que vem fazendo, ter conseguido um contrato master e um valor acima? Poderia até ter tido, mas pelo jeito que não foi feito, de um modo muito mais profissional pelo departamento de marketing, como a gente sabe, uma empresa para fazer um aporte grande de marketing, ela tem que conhecer todas as propriedades, tem que visitar, tem que ter aquilo que a gente chama de compete, várias põem proposta, e pareceu um pouco ainda rudimentar. Para o estilo rudimentar ainda, que não é daquele profissionalismo de quem são os grandes CEOs aí de marketing, de quem é de departamento de marketing de multinacional, que jamais entraria, e ainda tinha aquela questão no final de que, olha, mesmo vindo, eu contratualmente eu posso cobrir a tua oferta. Então tem grandes executivos de multinacional que falam, olha, fiz a melhor proposta, mas alguém cobriu no final. Se alguém vê esse processo dentro de um compliance de uma grande empresa, vai falar, peraí, você serviu de boi de piranha para alguém cobrir tua oferta? Então, não é tão profissional. Mas pelo que tínhamos para o momento, é apostar numa boa-vinda. Se é bem trabalhado dessa forma, poderia ter sido melhor. Eu vejo, por exemplo, o Manga da Sil, perfeito, ótimo, abriu manga, que era uma coisa que a gente falava lá atrás. Podia ter a manga do patrocinador, número atrás. Eu lembro que até bem pouco tempo, uma empresa grande de telefonia celular, há 2, 3 anos atrás, estava pagando 9, 10 milhões só por aquele símbolozinho pequeno da companhia em vários clubes, só para pôr aquele símbolozinho pequeno no número da camisa. Então, tá justo esse número de manga, mas quando se faz desse jeito, e a gente não sabe como é que foi o processo como um todo, de compete, de mostrar as marcas, a agregação de marcas, onde pode chegar, que não é, a gente sabe, o meio tão profissional, a gente sabe que, pelo que tínhamos para o momento, foi bem feito. É o que nós temos de bom. Mas se tivesse feito, desde lá atrás, pedindo o nosso auxílio, tínhamos várias pessoas aí do mercado, dentro do nosso grupo, para orientar de como fazer, de abertura de propriedades, de valorização de marca, de saber quanto realmente vale essa marca de mercado e quanto pode atingir, quanto pode chegar também pelo resultado desportivo. Poderíamos ter alcançado outros players, mais gente, subido a régua no patrocínio, e poderia ter dado uma variável melhor. Nesse mesmo evento, né, essa discussão com o Dudu e depois aí a sinalização que a presidente deve processar aí o Dudu. O que você acha, Horta, esse cenário, assim, um dirigente, né, um atual mandatário, processando aí um ex-atleta, ela se sentiu ofendida, ela tem todo o direito de buscar um processo, mas esse atrito, né, envolvendo a presidente e o Dudu, o que você acha, o que você pensa sobre isso? Veja, foi num momento inoportuno, que não era aquele momento para falar isso. Também é um atleta que tem uma história longa no Palmeiras, realmente, vários títulos, tem uma marca significativa. Também ninguém pode, ao final de uma resposta, né, via as redes sociais, também colocar um palavrão pequeno, normalmente para um executivo, né, nada muito profissional, né? Mas aí é uma questão de foro íntimo, né? Ela atingiu a questão de foro íntimo, ela tem todo o direito de tomar a atitude, mas às vezes, pelo bem maior que você dirige, uma instituição como o Palmeiras, gigante, você acaba dando uma exposição que é um direito pessoal, indisponível, que tem a minha colega de conselho, que é presidente do clube, de tomar uma atitude. Aí você tem que mesurar, como grande gestor, o que isso vai impactar e colar na marca Palmeiras e que prejuízo isso vai ter. Como a gente tem essa crença e a gente percebe, a própria colega nossa de conselho, ela se coloca como uma pessoa que aprendeu a amar o Palmeiras, quando a gente ama, a gente às vezes até abre mão de coisas pessoais por um bem maior.
E o Palmeiras é maior que qualquer nome, qualquer situação, qualquer entrevero, né? Mas realmente tem esse direito. Aí precisa fazer essa mesuração, se está na hora certa, se é o momento certo, se é correto, se é dar vazão a esse tipo de coisa, se esse tipo de coisa também não vai começar a atrapalhar vindas de novos jogadores, que falam, olha, o dia que eu contestar e acontecer, eu vou ser, e dar uma resposta, mesmo que não tenha palavrões, ou que faça uma situação assim, eu vou sair, vou ser processado. São questões que dava para se resolver dentro de uma mesa aí muito melhor, né? Até porque o diretor de futebol do Cruzeiro hoje, ele passou pelo Palmeiras, conhece todos, trabalhou com a nossa presidente, trabalhou com o Dudu, quer dizer, eu acho que poderia aí uma mesa de gente grande, né? Fazer um desenho melhor pelas instituições, que é o Cruzeiro, que é o Palmeiras, né? Tá lá o Pedrinho do BH Shopping, né? Um homem empresário que deve estar acostumado com o conflito, varejo, ainda mais o varejo, que é o dele, que é o supermercado, deve estar acostumado com os conflitos. Ela também é uma grande empresária, né? A gente tem umas situações que dá para resolver melhor para não ferir a instituição, né? Acho que não é momento. E deslizes à parte do Dudu, a gente também, às vezes, quando vai punir a seco alguém, a gente tem que pensar no conjunto da obra. Cometer um deslize, que se ele fosse também um ser que não cometesse um deslize na vida, ele estaria sentado baixinho, quieto, até bem encaixadinho no Vaticano, recebendo moeda. Seria santificado pelo Papa. O mundo do futebol tem isso muito do boleiro, né? Do papo de boleiro, do papo de vestiário. Às vezes você quebra um pau dentro do campo, dá carrinho, xinga dentro do campo, você sai e faz aquela tradicional resenha, toma uma cervejinha, com o parceiro, e aquilo fica dentro do campo, né? Então, tem que mesurar, né? Então, nesse determinado minuto, a gente faria de um modo diferente, porque o Palmeiras está muito gigante, o clube é grande, tem um elenco maravilhoso. Eu acho que a gente tem que, às vezes, não é relevar, mas dá para se construir uma situação para se resolver de outra forma, né? Horta, eu tenho conversado com muita gente no clube, né? E tem muita gente achando que esse posicionamento mais combativo da Leila, que sempre foi um posicionamento combativo, mas esse posicionamento combativo dela vai aumentar nesta última parte da gestão, né? Que assim, é a segunda gestão, mas é a segunda parte dela, né? Assim, ela já foi eleita e teve a reeleição, ela não pode ter uma outra reeleição, ela vai ter que ceder para tentar lá, se quiser lá um dia voltar, tentar uma eleição novamente, mas muita gente está achando que vai ser uma postura mais radical, ou seja, aquele que eu criticar, aquele que pensar diferente, aquele que se posicionar, aquele que pedir documentos ou explicações, pode ter aí mais do que a simples retaliação já errada em relação ao benefício do ingresso. O que você vê? Você acredita que pode ser algo mais, uma gestão mais bélica nesse momento, Horta, em virtude que ela já não vai precisar mais desse bom ambiente que ela precisou num primeiro mandato para pensar em reeleição? Sabe, eu sempre tive principalmente na vida política, seja instituição esportiva, entidade de classe, a política partidária mesmo, que a gente deve sempre ser um construtor de pontes de diálogo e não de muros, mais de aperto de mão e menos inflexão. Isso é a favor ou contra ideias, não contra pessoas. Normalmente num clube que o objetivo é único. Você não tem um inimigo, o objetivo é o Palmeiras ser cada vez melhor. Então, em que pese que esse começo de ano já começa um pouquinho mais bélico, há sempre tempo de refletir. Não se coaduna com a nossa sociedade esportiva Palmeiras, que é um clube italiano, um clube de embates, aquela coisa toda, mas não de um embate tão que vá na agressividade. O Palmeiras precisa rapidamente a gente fazer uma regra de sindicância, que não há um regramento de sindicância, dá qualquer coisa lá, é suspensão preventiva, sem se ouvir todas as partes, sem ver direito. A gente tem que ter um clima mais ameno, sempre dá para se fazer algo diferente. Se repensar, se reconstruir como ser humano. O Palmeiras é um time muito acolhedor, o sócio é uma pessoa muito acolhedora. Então, eu acho que a gente deveria pensar um pouco melhor na nossa sociedade. Vem num caminhar nesse sentido de mais belicosidade, que eu esperava até ter um pouquinho mais de regressão. Uma belicosidade desnecessária, né? O Palmeiras não precisa, e aquela comunidade que está lá, porque a gente passa, né?
1, 2, 3 mandatos, faz 1, 2, 3 sucessores, o sucessor faz 1, 2, 3, uma hora vai acabar. E o legado que fica é da sua construção efetiva que você fez. E por mais que tenha sido positivo, ninguém vai deixar de relembrar isso, porque a pessoa volta e é alçada a uma condição, depois de presidente do clube, ou de vice-presidente, num conselheiro vitalício, mas ele vai frequentar o clube. Então, quer dizer, é uma comunidade que, antes dele ser conselheiro para poder galgar outros cargos, ele teve que conviver, ter a simpatia do sócio, ver que era um cara agregador para ter voto, para ser conselheiro. Então, é meio que esquecer o passado, né? Então, você tem que ter, não é quando você está no poder, que você vai usar desses instrumentos. O jogo político tem os seus embates, o jogo político tem as suas estratégias, mas tem os seus limites, né? E vamos torcer para que esse momento de pós-eleição, vamos dar o desconto do começo do ano, que pese que também numa sessão que imposta, que é do Conselho Deliberativo Extraordinária, a gente também não foi convidado, né? E que não tem nada. Sessão de posse, todos nós conselheiros íamos a mais avalizar o ato, né? Daria uma pujança também, perfeitamente. Que pese pode ter saído por desta vez ter tido um candidato da oposição com qualidade, que subiu a régua, como o Saverio Orlandi, um grupo muito bem montado, Roberto Silva, a Luciana Santillo, o Jocondo, o próprio Faedo, numa coordenação de plano de governo nosso, Carlos Faedo, Ricieri Faedo. Quer dizer, a gente tem que dar uma melhoria. O Luiz Pastore veio. Luiz Pastore foi diretor do Palmeiras em 1971. Quer dizer, quando jovem, o presidente era o Pascoal Walter Byron Juliano, o famoso Bola 7. O Pastore foi diretor, e mais do que isso, na época que o Pastore foi diretor, você tinha só 14 diretores, já tínhamos passado pela primeira academia, já ingressando na segunda e o clube funcionando. Então, são situações que a gente tem que começar a repensar, né? A régua melhorou, não sei se isso irritou ou não, alguma coisa que tenha acontecido que não tenha sido bacana, ou agrediu pessoalmente. A gente fez numa lisura a campanha, um grupo de oposição muito bacana, com propostas, subindo a régua, escutando muito sócio. A gente tem que ter um olhar todo especial para o clube social. Isso é fundamental. Um olhar especial para o clube social. Por quê? É histórico, né? Quando o Palmeiras, o futebol não era uma coisa que você tinha patrocínio, você tinha aquelas coisas. Quantas vezes o clube social foi lá e acudiu, primeira, segunda academia, pagamento de salário? Já tivemos jogador aí da época da Parmalat comprado com o 4º dia de arrecadação do carnaval dentro do clube. Então o clube social sempre ajudou. A própria compra de camisa, quando você não tinha das grandes lojas de camisa, os licenciamentos, sempre foi sócio. Ah, mas eles já morreram todos, mas é a história do clube. O clube, inclusive estatutariamente, ele é revertido e está dentro do nosso escopo, você reverter todo tipo de lucro para dentro do clube também para a difusão do esporte. E a gente só tem um futebol profissional, né? E as categorias de base começam com o trabalho de vários presidentes. Começa com o primeiro trabalho, que alguma coisa tem que sair do chão. Por exemplo, quando o Mustafa era presidente, se conseguiu a área do CT. E lá um sócio que até faleceu ano passado, o Muniz, ele deu o primeiro campo. E olha que ele tem até uma relação de parentesco comigo por conta da minha esposa. Eu fui conhecer bem depois, né, essa história toda, o Muniz. Ele é interessante isso, porque ele nunca falou para nós. Eu fui descobrir no velório dele, como o Mustafa. São abnegados, sem nada de eu fiz, eu dei. Um cara bonzinho até uns 3 anos atrás, antes dele falecer, foi numa eleição lá no Palmeiras, tá com prova de biometria, fazia um tempo que ele ficou adoentado, não ia, carteirinha, aquela coisa toda, foi um pandemônio lá. E ele com a maior humildade: ah, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Me ajuda aqui, quero entrar, quero ver as pessoas, quero votar. Os grandes palmeirenses que contribuem com humildade, né? Sempre tivemos grandes embates, mas todo mundo, depois de uma construção maior dentro do conselho, sempre unidos. Eu acho que o clube tem que voltar a parar com esse nós e eles aí que você tem na vida externa, porque onde você tem um radicalismo de um nós, você tem alguém da confusão, você tem o radicalismo do ele, você tem alguém da confusão,
E o sócio, ele quer aquele que traga solução e melhore cada vez mais o Palmeiras e agregue valor à marca. Esse é um exemplo de fora que não pode entrar para dentro do clube, como estamos se passando aí no país. E, Horta, ainda a gente vai falar da eleição do Conselho Deliberativo, mas ainda você falou há pouco da suspensão preventiva. A gente está vendo isso acontecer na gestão Leila Pereira. Conselheiro ou sócio sendo suspenso de forma preventiva antes mesmo de ser ouvido em sindicância. É, Isso não é um precedente perigoso, né? Não é algo difícil aí, porque o cara pode ser suspenso sem antes ele se defender, até mesmo para falar se é verdade ou não, porque ele pode estar com a verdade, o cara está suspenso, e só depois na sindicância ele vai poder mostrar se está com a verdade ou não e de que forma você vê isso. veja, suspensão preventiva tem que ser um fato muito grave e flagrante que todo mundo que abale a nossa comunidade ali do clube e que tenha várias testemunhas e seja em flagrante que você não tem por onde fugir e que seja de uma gravidade tal que a suspensão preventiva se faz necessária. Você não pode ir aplicando por aplicar. Isso é muito perigoso. Isso vira praticamente uma questão aí ditatorial. Não é bom. Que amedronta as pessoas a participarem de processos políticos, amedronta as pessoas de verem coisas erradas dentro do clube e não comentar, porque eu posso tomar uma sindicância, se aquele que eu estou vendo, por exemplo, com o órgão fálico para fora, urinando, como aconteceu numa suspensão, alguém foi chamar a atenção, tá os dois suspensos, o que fez esse ato libidinoso e o sócio, era preventivo, porque ele falou mais duro com a pessoa. A situação de conselheiro que, independente do mérito da questão, conselheiro não se suspende preventivamente assim, isso, e não é a comissão de sindicância da diretoria, seria a diretoria de sindicância e é a diretoria de sindicância que toma essa atitude, é o conselho deliberativo que vai para o conselho deliberativo. No conselho deliberativo se fala o fato fechado, em reunião fechada, e lá mesmo se monta uma comissão de sindicância entre os conselheiros para fazer o julgamento, oitivas e afins. Porque, veja, você acaba vilanizando pessoas, você acaba marcando pessoas e depois elas não têm o mesmo espaço de ambientação para falar que foi inocentado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que isso só em casos gravíssimos, né? Flagrante, situações muito extremas, né? Porque você está implementando no Estado Democrático de Direito que vive a nação brasileira sobre a égide de uma Constituição Federal, dentro de um clube social, um estado de exceção. Seja no clube social, seja no CT. Tem várias entrevistas aí do campo jurídico sobre liberdade de expressão, tão caro, defendido por todos. Se fez uma comoção aí até por um outro órgão que você também trabalha, a Jovem Pan trabalhou. Eu mesmo fiz uma defesa que a liberdade de expressão é bem caro, é da Constituição. Fiz várias defesas nesse sentido. A gente está fazendo aqui dentro do clube um estado sob pena de a gente estar fazendo dentro do clube um estado de exceção. Então, isso é muito perigoso, de ter que fazer um instrumento de meios e freios e contrapesos, que é como uma Constituição do país, o Estatuto é a nossa Constituição, e colocar em prática. Não há um estatuto de sindicância na questão do sócio. Então tem que ter muito cuidado. Nós teremos aí dia 15 de fevereiro eleição para o Conselho Deliberativo, são 90 conselheiros, você sabe, Pedro, o número certinho? Então, são 90 vagas, foram convocados por 85 conselheiros, porque eu estou até atrás da informação, publicou no dia de ontem, eu estou atrás da informação, qual que seria a métrica para ter tido essa redução. Está reservando cadeiras para vitaliciamento. Quem foi da diretoria executiva e não era vitaliciado, e o presidente do conselho que se vitalicia agora, se for reeleito, está reservando essa vaga, e já para a nova diretoria que tomou posse, já está fazendo uma reserva de vaga, aí se diminui dos conselheiros efetivos. Eu queria entender melhor essa métrica, mas são 85 vagas de conselho. 85. O que você espera aí? O que a posição, o que o grupo de vocês tem conversado? Não é fácil, né? A situação tem aí um posicionamento, né? Claro, é o sócio que participa, mas normalmente a situação tende a fazer maior número de cadeiras do que a oposição. Mas o que vocês têm conversado para tentar colocar mais gente nova? O que vocês têm conversado aí, Horta? A chapa nossa, há naturalmente aquela reciclagem, sempre há aqueles que saem, aqueles que preferem ficar
no poder e com novos quadros, novos integrantes de pensamento como eleitores. Eu acho que o nível alto da eleição que fez o Savério fez com que demonstrasse que o contraponto é necessário. E veja, a atividade do conselheiro é uma atividade fiscalizatória, propositiva, tem que ter independência, mas uma harmonia com o executivo em grau de relacionamento, até porque quem sai para ser da diretoria executiva continua sendo um conselheiro e colega nosso de conselho, e assim que tem que ser tratado, porque na hierarquia do clube é o quarto poder, nós somos o segundo, então é um colega que lá está. Então isso tem que se deixar e começar a sedimentar um pouco mais, porque num clube que tem o nosso estatuto, o eu não se coaduna, é o nosso, tem que saber fazer essa construção, aquela construção do jogo das disputas das ideias como única forma de legitimar uma decisão. O grupo nosso coloca o nível de discussão num nível alto, escutando muito o sócio, olhar para o clube social, para os esportes amadores, a gente tem essa ótica, os instrumentos de controle, voltar às comissões de debate, o sócio tem maior participatividade, e mais do que isso, realmente ser ouvido, porque somos o representante do sócio como conselheiro, membro do Conselho Deliberativo, mas é o sócio, por isso que sempre tem que ter um olhar especial para o clube social, que é que outorga o nosso mandato. E quando ele está em voto, ele é o órgão mais importante do clube. O sócio se transforma na Assembleia Geral, que é o primeiro órgão do clube. Então tem que ter muita consciência de tudo isso, saber lidar muito bem com isso, e a oposição acabou crescendo muito pelo debate propositivo. Há muita gente que até vota no executivo em quem ganhou, mas quer ter um conselho que faça o contraponto. Então acaba votando em alguém que não tem vinculação com a executiva. Vota na executiva, mas agora na hora do conselho acaba votando no conselheiro deliberativo, que tem uma posição independente ou que é rotulado pela situação de oposicionista, até para fazer o controle. Isso é muito bom, porque o jogo das disputas das ideias flui muito bem nesse sentido. Isso vem fazendo que a gente cresça. Até para, numa eleição como a do Palmeiras, ao contrário até do que a presidente disse uma vez, né? Não tenho nada a levar de motivo das propostas do Savério. Mas aquela proposta foi construída escutando realmente sócio, um canal de ouvir, um a um. Então, eles mesmos queriam falar, olha, quero ter lá aquele membro da oposição como conselheiro para poder cobrar o que a gente falou e eventualmente não ser ouvido. E ainda sobre a eleição, nós teremos a eleição para presidente do Conselho Deliberativo. O Alcir é candidato à reeleição, junto com o Maurício, né, que é o segundo vice, não o Maurício Gagliotti, é o Maurício Camargo, né, se não me engano o sobrenome. São os candidatos à reeleição pela situação. Surgiu um zum, é que o nosso Guilherme Mendes aí poderia sair, aí fiquei sabendo. Queria que você falasse a situação. A forma como ele conduziu a eleição, ao invés de ser uma postura neutra, pendendo a situação, a forma como ele foi criticado por não abrir a eleição para vitalício, não abrir para mais reuniões e discussão no Conselho Deliberativo, o quanto isso pode impactar uma eleição? Se a oposição pensa, ainda não definiu um nome, fiquei sabendo, mas o quanto isso poderia impactar de forma favorável de que o Alcir corre um risco, inclusive um risco impensado lá atrás, mas que hoje pode-se pensar que ele pode correr um certo risco ou não, como eu ouvi aí, vindo de líderes que fazem a campanha, né, que vai passar o carro, vai atropelar a oposição na eleição do Conselho Deliberativo. Você sabe que eleição e mineração só depois da apuração, né? Quem tem essa pretensão, vou passar o carro, tal, já não pensa coletivamente dentro do Palmeiras num órgão colegiado, que se extrai o que é bom e não coloca o que não seja bom num debate das ideias. Então já começa errado. Não está lá para quem pensa assim, não está lá para servir, né? Já tem a posição uníssona que só o que ele fala está certo. E ninguém tem a primazia de saber o que está certo, né?
Senão seria, volto a repetir, o exemplo que eu dei para o jogador seria algum papa adjunto no Vaticano. Agora, sendo reverenciado e santificado. Agora, vejo, o Auxílio ele só não pode, agora eu acho que é muito prematuro, até ele falar, você é candidato ao primeiro, ele precisa ser reeleito conselheiro, porque ele tem uma eleição. Exatamente, é verdade. Mas é perigoso falar, olha, já estou fazendo eleição para presidente do conselho, tem uma eleição agora para o conselho deliberativo, o pessoal vai lá, não, ele já acha que está eleito, votar no outro, e acaba não tendo voto, não é inteligente. Não precisa do meu voto, já está eleito, já está indo para a reeleição, o cara pega e não vota. Primeiro, é um gole por vez, né? Como diria o alcoólatra, né? Você tem que fazer o quê? Primeiro passa a eleição, se elege, e depois ele vem. Chapa fechada, vamos ter fatalmente em todas as chapas, seja de situação, seja de centro, centro democrático, seja de oposição, hein? Você vai ter nomes novos. Como é que você fala que você vai ganhar e sem falar com novos conselheiros, sem ver se não há pretensão de alguém do grupo de situação querer ser candidato? Veja só, você falou do Guilherme Mendes, né? Ele inclusive é diretor assessor especial da presidência, então talvez até deselegante, né? Porque seria presidente Leila, acho que lavaria as mãos nesse sentido, então, porque ela terá 2 candidatos da situação. Um que ela apoiou, que já é conselheiro, que já é presidente do conselho, e um outro conselheiro que não depende ainda está no mandato e só daqui 2 anos ele tem eleição, que é o caso do Guilherme Mendes. Se você falasse hoje, você pode cravar hoje que é candidato, pelo nome que você me falou agora, Sim. E 2 da situação, o Guilherme Mendes, porque o Auxílio ainda passa por uma eleição do conselho. Deve ganhar, desejo sorte, e se não ganhar, não vai ser execrado, não vai ser execrado por nós, lá é um grupo de acolhimento. Então, vai sempre ter suas ideias lá, porque ele tem uma história dentro do conselho. Mas primeiro ele tem que ganhar. Então, se falasse hoje, quem que é candidato, só o Guilherme pode falar, então, pelo que você está me dizendo aí. Eu não estou sabendo ainda, mas porque ele está no mandato e é da situação e é diretor, assessor especial da presidente do clube, né? Pelo menos é o Zum Zum Zum, não vi do próprio Guilherme, mas o Zum Zum, aliás, outro nome que foi falado a mim, que estavam pensando, ver se poderia lançar tal, a ideia, o Domingos de Sei, Tribunal de Contas do município, Bom que seria um nome. nome interessante. Também eu vi esse nome, Horta. Bom nome. Seja para o Conselho Deliberativo, seja para o COP, excelente nome, porque ele está acostumado a julgar contas, né? E sabe lidar com o órgão legislativo, não só por ser conselheiro do Tribunal de Contas, por ter sido vereador várias vezes, né? Sim. Ter uma leveza num órgão colegiado, dar uma oxigenação com experiência, né? Porque apesar dele já ter uma boa idade, né? Já não ser um menino, mas ter uma experiência de vida, de mandato, de lidar com pessoas, um nome bom também. Lá o Procof é bom. Então, só aí são 3 bons candidatos que a gente tem. O Dissei também, como o Auxílio, ainda tem que passar por uma eleição agora, se reeleger para ser candidato a presidente do conselho. Por hora, do único nome que já está com condição de elegibilidade é o Guilherme Mendes, que é assessor da presidente. E é não. Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa eleição, próximo dia 15 de fevereiro. Ainda sobre essa parte. Aliás, até eu lembrei uma coisa. A presidente Leila falou dos Estados Unidos, falando que é para passear para Disney. Eu fiquei sabendo também, não sei se você ouviu, né, Horta? Que já tem gente da situação, é claro, né? Já preocupada com o meio do ano aí para estar no voo para os Estados Unidos, para o Mundial de Clubes. Será que aí nesse caso a história do passeio também não serve? Porque não tem jogo todo dia. O cara vai dar um passeio lá na Disney também, não vai dar, não, Horta? Vamos ver a comitiva de quantos vai, né? A comitiva necessária para o clube, né? De trabalho, a comitiva de trabalho, né? Acho que nesse caso aí, até pela função institucional relevante, a presidente tem que ter tirado o diretor de futebol estatutário, que é um vice-presidente, e cai entre nós só, né? O resto são as pessoas que já têm contrato de trabalho com o clube, né? O diretor, seja desde o escauteamento, seja do back office lá da academia, né? E a comissão técnica.
institucionalmente tem que estar bem representado, é função da presidente e o diretor estatutário de futebol, porque é uma função gratuita, né? Não tem salário o diretor de futebol, nem o conselheiro, nem a presidente. Então, isso o clube pode custear. Agora vamos ver espero que não se faça, trazendo esse péssimo exemplo da vida pública, o trem da alegria. E que isso seja moeda de troca para também eleição em conselho, e presidente de conselho. Olha, vem comigo, senão você está fora do flight. Ou eu te arrumo subsidiado ali, aquelas 20 prestações, mas você não vai ter um ingresso em Miami. Você vai se contentar ir para Disney e assistir o jogo abraçado com o Pateta. Meu Deus. Pode acontecer isso. Aproveitando, meu caro Pedro Horta, essa foi boa com o Pateta. Esses investimentos no futebol, como você tem visto, Horta, essa mudança aí de perfil, né? A própria Leila admitindo agora que vai mudar o perfil de investimento, mais agressivo no mercado, né? Gastando aí um bom valor. Tudo bem, a gente sabe que o Palmeiras está bem administrado na parte financeira, mas como você tem visto essa mudança aí de postura, exatamente depois de um insucesso ano passado, né? Tanto no Brasileiro como na Libertadores, eliminações Botafogo, a derrota para o Fluminense, né? Algo que acabou fechando o ano de uma maneira constrangedora, né? Um gosto amargo, né? Como que você está vendo esses investimentos? Veja, era uma coisa que a gente já vinha falando, não é função do conselheiro, mas a gente acaba vendo futebol, porque isso traz uma receita para o clube muito boa, e a gente sempre vinha cobrando, olha, estamos vendendo muito jogador da base, para quê? Para pagar dívida a curto prazo, equalizada. Mas acaba vendendo muitas joias aí da base, que se ficar mais um pouquinho, pode agregar mais. Olha, vendemos Hendrick, tudo bem, números ignorantes. O Estevão, o Vitor Reis são números fora do padrão e fora da curva. Peraí, onde queremos chegar? Se o Palmeiras quer ser um time mundial, um time internacionalizado, às vezes tudo bem, precisa vender? Não dá para fazer um trabalho, um estudo do que ele ficando aqui agrega nessa marca? Por exemplo, E9, que seria o Hendrick. E onde que o Palmeiras podia chegar tendo um Mundial em julho? Segurar um pouco mais, fazer uma proposta menor ali de já uns pequenos pagamentos para garantir a entrega depois do Mundial, ou mais um tempo, muito jovem. Eu até acho que, no geral, base, os clubes estão pensando muito nisso, todos no país. Os grandes, então, mais ainda, que tem estrutura. A gente tem que tomar muito cuidado desse menino ser uma moeda de troca para sanear futebol profissional. Tem que dar um olhar um pouco mais fechado nisso e fazer a lei menino da base, contra assédio, contra a venda, porque depois que você chega no menino, você fala, olha, eu tinha dificuldade, tinha chuteira doado do filho da patroa da minha mãe, que era empregada lá, meio rasgadinho, meio velho, davam para mim, de repente eu escolho a chuteira que eu ponho pelo melhor contrato de patrocínio que pode vir, a cabeça muda, a família no entorno também muda. Então, acho que tem que ter uma inserção muito grande. Eu até outro dia, falando com o conselheiro do Palmeiras, o Paulo Scremin, eu falei para ele que e ele tinha essa preocupação também de esses meninos indo muito rápido para fazer moeda de pagamento, às vezes para fechamento de um futebol profissional mensal aí que gira com certo prejuízo, às vezes, para tentar manter juros da dívida a curto prazo equalizada, você acaba vendendo para não cair no mundo bancário. E isso, se o Palmeiras faz, imagina os outros clubes que não estão numa condição até tão boa quanto a do Palmeiras financeira, você tem que fazer, e a gente apelidou isso, eu estou falando para a gente, realmente você tem razão, a gente tem que fazer a lei menino da base para proteção, isso é até questão de Congresso Nacional, a FIFA não vai fazer também, porque só do modo que trata a questão do Mundial, primeiro Mundial do Palmeiras, o Infantino, ele lida de modo infantil, então não vai ter como, mas pelo menos a CBF deveria já pensar nessa coisa da lei meninos da base aí, porque senão acaba alguém pensando como eu e vai para o Congresso Nacional e legisla e nunca vai ficar tão eficaz quanto aqueles que são os operadores, os artífices do mundo do futebol, né? Mas é que se fazer uma proteção melhor disso.
Acho que agora a régua subiu de contratação, viu que realmente necessitava. O Abel já vinha falando, depois ele até, para não se tornar um funcionário insolente, ele acabou se segurando e trabalhando com o que ele tinha na mão. Lógico que todos esses vêm para um escauteamento super profissional dentro do Palmeiras, mas seria ele queria o número 1 da lista, ou 2 ou 3 do escauteamento, acaba vindo o quinto, o sexto e o sétimo, às vezes não adapta, né? Você vê, tinha outros jogadores que a gente comprou e não vingou e nem ficou em nenhum lugar. Ontem tinha até esquecido do Atuesta, apareceu lá, fez prova de vivo para o INSS, quase que ele faz um gol. Forçado, coitado, tá magrinho, chancezinho de grilo, quer dizer, você vê, é difícil. Às vezes você pensa em acertar, mas tem que tomar cuidado, né? Você não vira essa situação. O Palmeiras realmente melhorou a régua, tá vindo o escauteamento com certeza que o Abel queria usar mais profissionais. E veja, para chegar no Mundial, você tem que ter realmente atletas de estampa para outro time e estão acostumados com coisas grandes, campeonatos grandes, para poder, primeiro, ter a respeitabilidade só na escalação e também ter o traquejo. E o Palmeiras pode sim chegar bem nesse torneio, pode sim chegar até numa semifinal final e ganhar. Torneio rápido é meio flash do momento, então a gente tem que investir nisso mesmo. De qualquer forma, o Palmeiras, até por ser até o marketing, você vê, não aproveitou, né? Palmeiras foi o primeiro campeão mundial porque foi o primeiro torneio intercontinental que fizeram, a FIFA reconheceu. Sim. Primeiro do pote no sorteio. O primeiro mundial, o primeiro do pote. Quer dizer, umas coisinhas que até a gente que é marqueteiro sem função nenhuma, assim, marqueteiro sem pasta. Então, o marketing mais especializado, trazer aquela imagem do primeiro mundial, está em tempo, hein? Olha uma dica aí do conselheiro. Independente, né? Eu acho que realmente o Palmeiras ele tem uma chance muito grande, muito boa aí com essas novas peças. Agora está tendo uma dificuldade, a Abel ontem já falou na coletiva, né? Tem jogador que queria ser vendido por 17 milhões de euros, quando o Palmeiras tira a mão e não tem interesse, é vendido por 7 para outro time, né? Tudo bem, é do jogo, né? Lei da oferta e da procura, aquela coisa toda, lei mundial, né, da civilização, mas eu acho que o Palmeiras tem cada vez mais subir essa régua. Horta, ainda falando de Abel, e já estamos chegando na parte final da nossa conversa, vocês têm curiosidade de saber se o Palmeiras realmente assumiu o valor do pré-contrato que o Abel assinou com a Al-Sadd e acabou não indo? Vocês têm essa curiosidade de saber o valor? E se o Palmeiras assumiu o valor desse pré-contrato que foi assinado e que ele não cumpriu? Esses são temas aí que são necessários para a fiscalização, que vão ser pedidos, porque isso foi deixando, né? E agora vai tendo um acompanhamento paralelo pelos prazos processuais de FIFA, tudo, que se venceu agora esse prazo. A gente quer saber como é que foi feito. Veja, de modo positivo, né? Mas como que foi feito? Conhecimento, né? Foi feito alguma coisa, certo? E é necessário, tá? É a nossa função lá dentro do conselho e através dos COFIs de ter acesso a esse contrato. Aliás, veja, o COFIs é uma pessoa que ele debate o contrato, que ele vê. Eu também vejo um erro estatutário aí. Porque nós, membros do Conselho Deliberativo, escolhemos dentre os nossos conselheiros deliberativos, que têm a condição de elegibilidade, ou seja, 2 mandatos completos de conselheiro, e estando no terceiro em exercício, para que ele possa postular uma eleição para o COF. Então, ele é eleito por nós. Você mostrar ali numa sala fechada, esconder, e o membro do Conselho Deliberativo não ter essa exposição clara pela presidência do COF, pelo menos, isso é uma coisa. Todos os clubes que têm uma política acirrada igual a nossa, desse jeito um pouquinho mais, vamos dizer, retaliativo, nem eles fazem isso. Você entra no site do Flamengo, tem no portal da transparência lá, os contratos de marketing, o contrato, chega antes para o conselheiro deliberar, e está lá, está lá. Usou urna eletrônica agora lá, foi uma eleição, o TRE, inclusive, foi chamado, emprestou a urna, e o Ministério Público do Rio até se prestou a um pedido das chapas lá que eles estivessem lá.
Veja que eles têm até um regramento de 3, 4 folhas do que se fazer os candidatos na eleição. Como se postarem, tamanho de propaganda, como se postarem para não ter agressividade. Tem todo um regramento. O Flamengo é um time mais popular, mais rupreste, né? Não é de colonização italiana, né? É de livre criação para crescimento, como uma marca do Roberto Marinho, da Rede Globo, que criou o crescimento do Flamengo. Por isso que ele é até grão benemérito lá, né? Falecido Roberto Marinho, o Flamengo cresceu no marketing com a Globo. Saibam vocês que ele é grande no Nordeste, ele é grande no Centro-Oeste, porque na época as retransmissões de televisão, elas partiam do Rio, não de São Paulo. Então os caras só viam o time do Rio. Por isso você vai muito no Nordeste, no Brasília, no Centro-Oeste, os caras torcem para time do Rio. O Flamengo virou uma marca, a Rede Globo, que faz a transmissão pelas antenas de TV. Hoje você vê no país inteiro do estado que você quer, né? Mas isso contribuiu demais, né? Não como o Palmeiras, que foi feito com uma raiz muito sólida, crescimento, uma torcida apaixonada, uma colônia italiana. Somos hoje aí o terceiro maior clube do país, né? Um clube de colônia, ser o maior do país, interessantemente, com presença no Brasil inteiro hoje. Por isso que ele é um clube nacional, porque tem torcida significativa em todas as cidades do país, todos os municípios. Aliás, também a briga por urna eletrônica voltar na eleição do Palmeiras. Querem que volte para essa eleição do dia 15. Porque o Palmeiras foi o primeiro clube brasileiro a utilizar urnas eletrônicas. Eu estava lá, eu sempre conto essa história, porque eu vi o presidente da Mônica chegando de Kombi do Palmeiras, foi de Kombi, de perua, Kombi, no TRE, assinar o acordo, e o Palmeiras foi o primeiro clube. Eu estava lá sozinho, eu recebi a informação, entrevistei o presidente da Mônica em forma exclusiva, porque ele assinou um acordo para ter as urnas eletrônicas. E hoje o Palmeiras não utiliza mais as urnas eletrônicas, e no estatuto existe isso expressamente, que tem que ser as urnas referendadas e recomendadas pelo TRE. E o TRE só recomenda as urnas utilizadas nas eleições normais, naturais, que nós participamos aí como cidadãos, né, em relação à parte política, né, Horta? Começou com o presidente Della Mônica, acho que em 2007, e essa urna ela veio até 2021. Depois foram substituídas por um tablet. Eu lembro muito bem que eu questionei na época o presidente do conselho. Ele me disse, olha, mais barato que o TRE. Isso começou uma eleição antes desse conselho anterior e depois foi sendo usado dentro do ambiente do conselho tal do tablet. Veja, longe de querer... Tem gente que fala, olha, acho que não, acho que esse tablet tem algum problema. Mas longe dessa desinformação, eu até te digo, que às vezes a pessoa é desinformada, mas é questão estatutária. Urna consagrada pela Justiça Eleitoral. E o TRE não faz, e não tem uma empresa de certificação de sistemas eleitorais. Portanto, só a urna dele com o programa dele. Saiba você que, quando eu questionei a questão do tablet, não, é mais barato. Mas mais barato quanto? Custa 60 a 80 mil. Acho que 80 mil numa eleição de Assembleia Geral. A urna do terreno vai chegar a R$1.000, R$2.000, porque você paga a diária do funcionário que traz, o transporte que traz, e ainda as urnas elas ficam depositadas e guardadas num local de alta segurança, que não dá 3 quilômetros do clube. Por sorte, ainda a localização vai gastar pouco no custo de gasolina, que você paga uma guia federal para a Justiça Federal, e eles prestam serviço a custo zero, que inclui a diária do funcionário. Veja, contra um tablet de R$80 mil, já começa no preço, mas a questão legal estatutária só tem uma urna que a Justiça Eleitoral consagra do país. É a urna usada nas eleições. Essa aí deu uma modernizada, ficou um pouquinho menor, interessante, né? Mais aquela quadradona. E são urnas que garantem de forma tranquila o sufrágio do voto. Mas, e a questão de preço também, que mesmo que não tivesse sido o estatuto, o preço da urna é mais barato do que os tablets que vêm sendo usados, infinitamente mais barato. Então, acho que é muito interessante até para a preservação do estatuto, porque, veja, nunca aconteceu, mas longe disso, mas se você não usa o instrumento de voto para dar o sufrágio universal correto, está passível de uma anulabilidade aí de qualquer procedimento, seja de votação no CD, seja de votação de um tema de decisório do Palmeiras.
seja numa eleição de conselho deliberativo para escolher novos conselheiros, até para, olha, o Palmeiras, vamos usar uma camisa mais verde ou menos verde, é um tema mais assim, pode ser até anulável por conta disso. Aliás, até assim, teria que ser se o cara vai na justiça pleitear isso, poderia até ter um sucesso para anular, inclusive a eleição da Leila Pereira agora, ou eleições anteriores. Se tiver um conselheiro que queira brigar, eu acho que é difícil querer brigar em relação a isso, mas se ele quisesse, correria risco por não utilizar as urnas eletrônicas que constam no Estatuto do Palmeiras. O Palmeiras, a toda eleição que não se usa essas urnas, corre esse risco, é isso, né, Hortá? Corre até o minuto e o momento que se fecham as urnas, faz a apuração, os fiscais de cada chapa assinam e é publicado o resultado e não há contestação nem impugnação. Então aquele processo se fechou. Mas não é porque você não está, aquele processo se fechou de um modo que não é o consagrado no estatuto, que aquilo virou uma jurisprudência dentro, que não cabe interpretação discricionária, o estatuto, a vontade. Eu penso que hoje é urna eletrônica, eu penso que hoje é tablet. Não. A interpretação é literal. Naquele minuto que usou aquilo, ou num caso da Justiça Eleitoral não puder ceder por algum motivo, às vezes um plebiscito fora de hora, que calha como eleição do clube, você pode até usar outro meio, desde que aprovado dentro do conselho, para aquele específico, para aquele dia específico. Não fez nada disso. Foi na tratoragem política. Eu quero hoje tablet, que o meu dedinho quer ficar treinado para chegar em casa e brincar com meu neto ou com meu filho no tablet. Porque eu me dou muito bem com o celular nas redes sociais, só com a tela touch. O que vai acontecer? Ele tem, para aquele minuto tá ok, porque todos assinam, ninguém estraga o pleito, tá ok, não teve nenhuma irregularidade, chapas assinam. Então, para aquele pleito se fechou, desta vez tudo bem. Seria como se a urna eletrônica tivesse queimado, tivesse um apagão no clube e você vota no papel ou na sessão eleitoral quando a urna eletrônica não funciona, não tem urna para substituir, a Justiça Eleitoral leva o papelzinho para você anotar o que você quer, quem você vai votar. Se não tem isso, nenhum momento desse, eu encaro esses minutos que a gente usou o tablet lá, que realmente não foi por vontade, já tem requerimento nosso lá atrás, da oposição, a gente fez, e não teve resposta, sem resposta. No conselho, acho que duas vezes, para não... tem requerimento nosso sem resposta na questão de urna. Nesses pleitos que se passaram, fica-se como? A urna, ficamos sem a urna eletrônica por algum motivo, ou porque foram sequestradas o carro, ou pegou fogo o prédio, e a gente usou um papel, como a justiça usa, que foi o tablet. Então, mas daqui para frente, a gente não pode deixar que isso vire uma rotina. Tudo bem, experimentou-se, pagando-se caro, pagando-se para ver se desse algum pepino, realmente é anulável. Agora, as anteriores que já foram feitas, acabou. Mas é ruim isso. A gente tem que seguir o ditame estatutário. E não há no país, com toda a certificação mundial aí que se tem, nenhum sistema mais seguro que o brasileiro, de urna eletrônica. Até porque há um sistema de programa que faz a própria computação em sistema dedicado de dedicação de informática do próprio tribunal. Ele não usa como um tablet uma internet comercial. O próprio TRE tem internet própria, né? E aonde ele cede, que não vai usar a internet própria do TRE, o programa faz a condensação, que dá um risco quase que zero. Mas se der algum problema, em alguma dissonância, você tem um programa que você abre e pode até pedir para abrir, num caso muito fora do eixo, você pode pedir para que o tribunal faça abertura lá em sede de ambiente tecnológico da Corte Eleitoral, que ele faça essa computação do programa lá, refaça a programação, refaça o cômputo dos votos e vê se está tudo certo. Então, risco menor, por isso que o Estatuto consagrou, né? E começou realmente bem lembrado, com Della Mônica em 2007,
Aliás, a primeira eleição minha do conselho, eu fui eleito para o conselho, e a atual presidente executiva do clube, que é a nossa colega conselheira, foi nessa modalidade de urna. Tá vendo? E eu fui testemunho ocular aí desse fato importante do Palmeiras. E para encerrar e agradecer, Horta, quando sai Crefisa e Fã, muitos parece que acabou aquilo que era o calcanhar de Aquiles, né? Aquilo que sempre incomodou a Leila Pereira, de conflito de interesses. Mas ainda temos a Arena Barueri e Placar Linhas Aéreas. A história não acabou ainda, não é isso, Horta? A Placar realmente, em que pese que vem sendo cedido, né? Até fiz uma pergunta no orçamento para o diretor financeiro, que é conselheiro colega nosso, da questão se a Comebol e a CBF têm dado a questão das passagens aéreas, e se esse custo, eles davam em espécie, davam em dinheiro para os clubes que participam de campeonato sul-americano, a Comebol e a CBF, se eles continuavam dando esse incentivo, tendo o Palmeiras, alguém que cede graciosamente um avião. Fiquei no vácuo, mandaram responder no final, deu um alvorocinho na reunião e pediram que ele respondesse no final, que por óbvio, e passou e ninguém me respondeu. Então, esse é um detalhe. E a taxa, se estivesse usando para combustível aí do avião cedido, está tudo certo. Pode usar, porque é uma bolsa que vem. Se não usar aquilo para a questão de deslocamento aéreo, isso deve, penso eu, voltar para a CBF. Ou o clube não tem essa verba, esse incremento a mais. Então, já que vai ter, que use para quem está usando, né? Placar, ela se posicionou marca, e aí o marketing tinha que ter visto quanto custa posicionar uma marca em cima do Palmeiras. Já tenho cobrado aí alguns colegas do COF, no sentido de me dizer quanto que pagou por essa propriedade de marca para posicionar uma marca de um futuro avião que será usado para fretamento desportivo. Ainda não tive resposta, vamos cobrar. Mas tem um custo isso. Se pagou, está tudo bem. Só tem que tomar cuidado, que às vezes na boa vontade de estar ajudando o clube, isso tem um gasto. Eu reconheço, eu tenho essa generosidade com a diretoria, além de dar uma mobilidade maravilhosa para o jogador, descanso, chegar rápido, você ter o próprio um avião rodando contigo exclusivo para ter os trechos e voos, lógico, principalmente em Libertadores, que você tem jogos aí, às vezes, em locais que não tem uma malha aérea bacana, só tem que tomar um certo cuidado, porque assim, a guisa de cessão, você está, ou de doação, que você está posicionando uma marca, você está fazendo um fretamento que é legal, sob make-up ou maquiagem de cessão. Então, essa exposição do avião está gerando positivo? Não, não está, está dando prejuízo. Então, também que se ache que não é justo, e quem está fazendo isso não tenha prejuízo, ele tenha, eu cedo aqui, te dou mobilidade aqui, você ganha alguma coisa ali, o clube cede, também para não ficar uma relação perniciosa, naquele negócio de que, porque eu levei a bola, eu sou obrigado a jogar. Então, é aquela coisa chata, né? De criança, que às vezes as crianças não têm dinheiro para comprar uma bola novinha, aquele que o pai é mais abastado leva a bola, mas não joga nada de futebol, mas tem que pôr o cara, senão ele leva a bola embora, porque ele é o dono da bola. Você acaba perdendo um pouco disso. Mas, tirando esse aspecto, eu acho que realmente a gente tem cobrado. Posicionamento de marca a gente sabe que custa. Também é um avião para fretamento. Se vai fretar lá no futuro, a ANAC tem que estar tudo em ordem, né? As questões de seguro até mudam. O seguro, quando vai para fretamento, o seguro seguramente é maior, né? Então, são detalhes que tem que estar sendo visto. Então, vai estar presente no clube uma questão da Placar. Você falou outra questão presente no clube. Arena Barueri. Arena Barueri, também sob título de sessão gratuita, é obrigado é cedido para jogar lá, que tem uma economia, você precisa ver, economia, rendimento, torcedor que paga um ingresso caro, mobilidade urbana, a positividade, não dá para ver com viés só de lucratividade quando você é um clube social, porque toda a receita que tem que ser revertida para
próprio consumo de difusão de desporto. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem um bem maior aí que é a torcida, tem um bem maior aí que também é o sócio do clube, você tem um foco que, às vezes, o barato pode sair caro. Agora nós vamos ter novos players aí no mercado. Você vê que há um ano atrás eu falei que a Portuguesa ia rolar disse para você, não é que ia rolar, mas a gente tinha uma percepção pela localização que logo alguém chegaria. Chegou, né? Ontem, inclusive, o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fizeram todo o acolhimento aí para quem vai dar mais esse espaço de eventos para a cidade de São Paulo, que é o Canindé. Então você vai ter o Canindé muito perto, Pacaembu logo entregue, e você vai ter a Arena Barueri de uma forma graciosa. Você tem que pôr na balança, que não é nem só não pagar, por desgaste, por o que pode gerar, torcida. Você pôr tudo isso num papel, fazer uma grande equação e ver o que é mais lucrativo. Em que pese que, até eu já vi pela imprensa, que nunca comentou conosco, que na Arena Barueri ela está cedendo, mas ela se vergará ao que a comissão técnica do Palmeiras acha que seja melhor jogar. Nesse caso, tudo bem. No caso do Avião, tem esse posicionamento de marca. Tem a generosidade de dizer, é bom, é bacana, tudo bem, tá achando que tá fazendo bom, que tô dando, que eu tô cedendo, tá tudo certo. Só que você tem algumas coisas que não dá para ser tocado como um ambiente de pessoal. Você tem que tocar com parâmetros de marketing, parâmetros de agregação de valor de marca, propriedade de marca, porque amanhã, se não tiver mais ofertamento, pode ser uma propriedade de marca que sirva para uma outra concorrência, que pode ser boa, tão boa quanto o Sporting Bet. Então tem que ser tratado as propriedades do Palmeiras de símbolo, marca e projeção de empresas como um negócio super profissional. Até para que uma conselheira colega nossa, que hoje é presidente do clube, amanhã fez muito e num momento que saia, ou que se tenha uma troca profissionalizada de fretamento aéreo, não se sinta prejudicada por tanto que fez voluntariamente. Fique numa relação mais profissional. E para encerrar mesmo, agradecendo, Horta, você já disse, e outros conselheiros já disseram, o não benefício do ingresso para vocês não muda nada, que vocês já compravam o seu ingresso normalmente, mas é um benefício. Se grande parte do conselho tem esse benefício, é injusto 20, antes era 24, aí diminuiu o número, 2 aí jogaram a toalha, disseram, eu não sabia que era para isso, tinha assinado tal, e voltou o benefício. Eu fiquei sabendo aí, pelo menos 2. Você acha que até o final de 2027 isso vai continuar, e aí só após 2027 esse benefício, mesmo que você não use, mas é um benefício que tem para um, tem que ter para todos, vai voltar, Horta? Pano de fundo é que todo conselheiro tem uma equidade para agir. Seja um guardanapo com o símbolo do Palmeiras dado para um, é dado para todos, porque você tem que ter uma métrica para fazer isso. Não pode ser um elemento volitivo, eu dou para quem eu quero, e vira uma moeda de pressão, de consciência para a pessoa não colocar e expor sua opinião, que às vezes não é a mesma do que alguém que está dentro do exercício de um cargo de presidente do clube, de diretor do clube. Então isso não pode ser usado como uma ferramenta e um instrumento de captação ou cooptação política. Então você tem que dar equidade para todo mundo. A questão, a gente espera muito, é que na próximo presidente do conselho, e eu acho que é bom a alternância do poder, até porque ele já se vitalicia, o atual presidente do conselho, se ganhar a eleição para conselheiro, ganhando vai se vitaliciar, que a gente tem uma alternância no poder, venha um novo presidente do conselho, pode ser até da situação, mas mais arejado, que defenda a prerrogativa do exercício do cargo de conselheiro, como poder de você fiscalizar, o poder de você ter acesso aos documentos, que é isso que o sócio espera e tem direito de nós, que a gente faça sempre um desenho que seja melhor para o Palmeiras, que tem um carro-chefe, sim, o futebol profissional, o time de futebol profissional, a base agora encantando, mas também tem que ter um olhar para o clube social, porque lá no clube social você tem os esportes amadores que precisam de um incremento, já foram tão gigantes, basquete do Palmeiras com Carioquinha, Oscar Schmidt,
histórico o basquete do Palmeiras. Inclusive, temos um livro escrito agora, recentemente, com um histórico maravilhoso, sabe, o departamento de tênis. Nós temos um sócio no Palmeiras que já foi até o departamento de tênis, que é o Sareta, quer dizer, Sim. ouro fixado aí dentro. O Goiama no tênis de mesa. Goiama no tênis de mesa, agora o Henrique Guimarães no judô, tem um pessoal aí. Sabe? Então, quer dizer, você tem que ter esse olhar para os esportes amadores, para a cultura do Palmeiras também, tem os departamentos de cultura que você pode ter várias atividades. São situações que há determinação e é que se precisa se mudar um pouco o conselho. Com o que atual está, a gente já viu como é que é, não defendeu a prerrogativa de conselheiro, prometeu na campanha e vai ter dificuldade no minha ótica, com todo o respeito à pessoa física mas quando você é do Alcir, mas quando você é homem público e disputa uma eleição, você analisa a pessoa enquanto mandatária. Prometeu vitaliciamento aí, quer fazer uns vitaliciamentos, não aconteceu, não chamou a eleição de conselheiros vitalícios. E tinha nomes aí ligados ao VB, que é até situação, oposição, o VB que a gente até votaria para ir e não teve. Então, você tem nomes, por exemplo, que ele prometeu a eleição do conselho, o próprio Alcir, ele vai ter dificuldade até com os eleitores dele, porque não chamou esses conselheiros para votar. Sim. Né? E ter o voto vitalício. Então, vai perder voto ali. Teve a questão dos ingressos, que na época que ele foi organizar só tinha um ingresso, aí depois vou fazer voltar os 50%, 100%. Aí teve um retalhamento que é muito ruim para o Conselho do Palmeiras, ter parte dele retalhado. Tinha que ter sido mais altivo para poder falar, olha, independente de posições, é um conselheiro, a gente tem que dar igualdade de exercício de acontecer. Então, perdeu bons momentos, e isso acaba enfraquecendo, inclusive, conselheiros veteranos de situação, conselheiros vitalícios não foram tão usados, que é o ponto que eu chamo a cultura do Palmeiras. Quando você tem um conselheiro vitalício, viveu muita coisa, tem muito a contribuir, muito a falar da história, muito a ajudar. As comissões não foram formadas. Imagina o conselho ter uma reunião a cada 3 meses, um time gigante como o Palmeiras. Qualquer entidade de clube, você tem reuniões mensais, no mínimo. E quando tem alguns assuntos muito mais importantes, você tem reuniões semanais de comissões formadas, que não são reuniões do conselho, mas para fazer trabalhos e melhorias dentro do clube que você leva. Isso é necessário até demais. O conselho ficou muito aquém sobre a gestão atual. E no episódio da eleição, realmente, que seria ele o líder do processo, eu achei que depois, na última reunião do conselho, se justificou que ele dê igualdade para todo mundo. Inclusive, o texto de uma chapa estava agressivo, da outra também, ele mudou o texto para ficar mais palatável e mandou de uma vez só as 2 chapas. Eu falei, peraí, fez censura? Pensei comigo. Uma loucura. A questão também lá que até trouxe um benefício, aquela questão de tamanho de espaço para container, que a gente não usou, mas assim, trouxe de um jeito muito bacana, porque se você tem, por exemplo, os restaurantes do clube, que são várias áreas, café, o 5º andar do prédio administrativo, piscina, bar da piscina, bar do parquinho, se paga, que coisa, vamos jogar lá em cima 30 mil de concessão por mês, tendo todos os maquinários lá, como é que pode cobrar 150, 70 por um container lá, para uma candidatura, ou para as candidaturas? E veja, nisso eu estou, isso sobe a régua para a gente falar. Então, se o container custar isso, numa reunião informal, que não pôs papel, não pôs nada, e foi impingido um prato pronto da cabeça do presidente do conselho. Então, não dá para ser um presidente colegiado desse modo, deu sua contribuição, tentou, vai continuar um conselheiro conosco, se for reeleito, deve ser, Deus ajude, não torço pelo mal de ninguém, a Assembleia Geral é soberana, mas pelo clube, merece mais, já está subindo a régua em várias áreas, graças também a um debate da oposição que faz com que isso a gente vá subindo e melhorando, porque o fim único nosso é o Palmeiras, mas vai dar uma chance aí de um outro surgir, inclusive pode ser da situação da própria diretoria lá, se vierem outros nomes. Eu acho que esse pacote feito fechado não é ainda que dá para cravar que está eleito, porque pelo que você me falou, aí sai outro, você falou o nome da situação, como o Guilherme, e outro que tem
e se elege conosco como o DCEI na nossa chapa de conselho, mas também tem uma boa relação de conversa e diálogo com a diretoria executiva, você tem 3 nomes ligados à situação. Muito bem. Pedro Horta, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Boa sorte, sucesso em 2025. Vamos, claro, falar outras vezes, porque a política do Palmeiras sempre aí agitada, sempre tem coisa, né? E é sempre bom falar desse momento de bastidores. Tem muita coisa para noticiar também. Eu tenho outras notícias aí para trazer e, claro, repercutir com vocês também. Grande abraço, viu, Pedro Horta? Agradeço novamente o espaço. Estamos sempre à disposição. Excelente 2025, cada vez crescendo mais as tuas participações, agora na televisão bastante, muito bacana. É bom que a gente traz uma notícia imparcial de todos os clubes, das nossas, do Palmeiras. Sempre obrigado por esse espaço. E dizer, né, que eu também sou candidato à reeleição do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Vamos lá. Opa! Torço para que a gente seja ainda esse olhar de contraponto positivo para o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras, um Palmeiras cada vez mais gigante. Então, boa campanha aí, porque tem um tempinho aí para buscar votos, né? Tem mesmo. Então, sucesso para você. Pedro Horta, conselheiro do Palmeiras, então candidato à reeleição, também participando aqui com a gente do A Bola Não Para, que volta sempre com um convidado, um entrevistado inédito falando de esporte, falando de futebol e falando do Palmeiras para você. Muitíssimo obrigado.